Então, cara, não vem dizer que você é um general se você não tem batalha, se você não tem preparo, se você não tem estudo, se você não sabe usar as armas, né? Então, para falar de general, eu queria que vocês dois definissem o que é o reino. O reino. Pode começar. Então, eu acredito muito que o reino precisa ter um rei, como você falou, um exército precisa ter um general, não é verdade? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê, às vezes você fala de um assunto que você não experimentou ele. Eu sempre costumo dizer que quando você fala de coisas que você não experimentou, você só multiplica a ignorância. Você precisa... Pode repetir essa? Porque essa eu quero anotar. Essa eu quero anotar. Quando você ensina uma coisa que você não experimentou, você só multiplica a ignorância. Entende? Porque o reino de Deus, a Bíblia, né? A gente fala de tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Se fala muito, Paulo falava disso, do pleno conhecimento de Deus. O camarada acha que o pleno conhecimento é você conhecer a Bíblia. Não, o pleno conhecimento é você conhecer de quem a Bíblia está falando. Uau. Conhecer o Deus da Bíblia, não é a Bíblia de Deus. Porque se eu conheço só a Bíblia, eu informo, mas eu não transmito. Então, quando você experimenta, Paulo, por que você se tornou o que se tornou uma voz? Por quê? Porque você experimentou algo. Então, quando você fala, você não informa, você transmite. Caraca. Porque Deus você não estuda, Deus você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Então você não estuda a bondade de Deus, você tem que ter experiências sobre a bondade de Deus. Então o reino é isso. E se fala muito que a igreja tem que estabelecer o reino. A igreja não estabelece o reino. Nós manifestamos o reino na política, nos negócios, no esporte, no artístico e na igreja, né? Nós temos a cultura de ir na igreja, quando nós temos que ter a cultura de ser a igreja. Ser a igreja em todas as áreas da vida de uma sociedade, que eu acho que isso foi aonde você foi bem sucedido. Você conseguiu ser igreja fora da igreja, no coração das pessoas que fazem negócios. Por quê? Porque você experimentou, você teve uma experiência, você recebeu uma palavra. Você não disse, acordou de manhã, vou fazer isso, se der certo eu faço aquilo. Não, Deus não trabalha assim. Deus não tem plano B. Deus tem um plano original. E toda vez que eu saio do plano original, Deus cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. Uau. Então, reino é isso. Então, se a igreja entender que todas as denominações, seja ela cristã, seja ela católica ou evangélica, porque Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica, né? Deus ama o mundo e Ele amou o mundo. E o reino nada mais é do que a gente, como filhos de Deus, manifestar o reino de Deus aonde nós estamos. Manifestar o reino de Deus, para mim, o que é? É você permitir que Deus governe naquilo que você está fazendo. Uau. Então é isso. Muito bom. Paulo, quando você fala sobre muitos generais, né, ou pessoas que se enxergam como general, sem necessariamente ser, eu acho que a mesma dinâmica acontece em relação ao reino, né? Tem muita gente falando do reino sem necessariamente experimentar ou até fazer parte dele. O reino de Deus, ele se estabelece e ele governa através de paz, justiça e alegria. E a gente tem que entender que tem muita gente vendendo uma falsa paz, exercendo uma falsa justiça e achando que está vivendo algo que na verdade é uma falsa alegria. Olha que louco isso. Quando Deus diz que a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, então significa que existe um tipo de paz que o mundo oferece. A riqueza que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. Então, existem outros tipos de riqueza que acrescentam dores e vêm de uma fonte diferente do que a fonte de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque quando todo mundo fala do reino de uma forma tão plural, a gente pode estar achando que está vivendo a mesma coisa, quando na verdade a gente só está diminuindo o preço do ingresso para entrar nesse barco. Explica de novo. Eu vou explicar. Quando a gente vê a história de Jonas, por exemplo, ele entrou num barco e provavelmente aquele ali tinha uma das passagens mais baratas, talvez por isso que ele entrou nele quando estava fugindo. Quando a gente vê a crise, a tempestade no meio daquele mar, o problema, a culpa não era só de Jonas, a culpa era do dono do barco, a passagem era barata demais para entrar nele.
Então a gente tem que ter um entendimento que o reino, para você fazer parte dele, o preço é alto. Você precisa morrer para você, para nascer para Deus. Você precisa abrir mão das suas vontades para você poder se tornar quem Deus sempre quis que você fosse. Então, só pegando um gancho do que você falou sobre generais e sobre reino, tem muita gente achando que está acessando o evangelho e na verdade só está sendo melhorado. O evangelho não foi feito para melhorar você, o evangelho foi feito para matar você. Uau. Fala de novo isso. O evangelho não tem como propósito melhorar você, o evangelho tem como propósito matar você. Porque só quando morre quem você se tornou, pode nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Tremendo isso. Então, quando todo mundo está falando sobre reino, me preocupa mais do que quando poucas pessoas falavam sobre. A grande verdade é que tem alguns tipos de discursos hoje que Jesus tem sido acrescentado como item acessório ou só para respaldar, que quanto mais esse discurso tem alcance, na verdade, maior é o estrago que é feito para o evangelho e para a igreja. E a verdade, Paulo, é que quando uma falsa mensagem do reino, que se parece com o reino, mas não é, fala de um Jesus que se parece com Jesus, mas não é, quanto mais isso cresce, na verdade isso está se tornando um desserviço ao crescimento do evangelho e do reino. Então, eu lembro que eu participei de uma entrevista tempo atrás, apóstolo, e o radialista ele falou: André, a gente está vendo o crescimento do mercado gospel de uma forma absurda. O gospel está crescendo muito. Como que você atribui isso? Como que você enxerga o crescimento da igreja? Eu falei, não, eu só queria deixar claro que o gospel não tem nada a ver com a igreja. E o crescimento do gospel não tem nada a ver com uma expressão do crescimento da igreja. Porque até o número de cadeiras lotadas nos cultos não significa um crescimento e um avanço do reino. A gente tem que ter um entendimento que o reino avança quando filhos começam a acessar o lugar que deveriam acessar. Quando pessoas são transformadas, né? É isso. Quando é uma verdadeira conversão. Eu costumo dizer que se fala muito de avivamento, eu costumo dizer que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Sim, muito bom. Você tem que... Muito bom. Você estava falando de Jonas, uma frase que eu tenho usado assim, em alguns lugares que tem ministrado por conta disso. A gente não pode ter medo de jogar Jonas na água. Sim. Sabe? Assim, porque ele precisa... Algumas e nem pessoas, de cobrar um preço alto para que ele possa entrar no mesmo barco. Exatamente. Algumas pessoas precisam entender isso. Algumas pessoas elas precisam perder alguns paradigmas para poder encontrar aquilo que Deus tem para elas. Né? Então, a igreja grande... ela não significa que ela é uma grande igreja. Né? Ela nem relevante. Ela é uma igreja grande, mas ela... Quando que a gente vive realmente os princípios de Deus? Quando há transformação ao meu redor. Eu costumo dizer que se você não se preocupa com a dor dos outros, você está mais doente do que eles. Né? Então, se você não se preocupa com a necessidade dos outros, você está mais miserável do que eles. Então, quando você chega no lugar, Jesus chegava no lugar e dizia assim, é chegado a vós o reino de Deus. E eles perguntavam, cadê teu reino? Mostra para nós. Ele disse, não é daqui. Mas Jesus chegava em um lugar para transformar o lugar. Cada vez que ele pisava o pé, ele estava ali para transformar. É chegado a vós o reino de Deus. Jesus, tanto é que ele chegou na terra e ele não abriu uma igreja, ele montou uma equipe. Né? Ele montou porque não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. Você precisa trabalhar na transformação. E por que tem pessoas que buscam a Deus, oram, estão orando sempre nos montes, nas suas campanhas de oração? Glória a Deus, tudo isso é válido, mas também estão sempre com a dificuldade, sempre devendo, sempre. Você diz, pô, mas esse cara ora, esse cara busca a Deus, ele tem um coração bom, mas por que ele a vida dele não muda? A vida dele não muda. Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, é ele que vive em mim. Porque uma coisa é você ver Deus nos outros, outra coisa é você ver Deus em você. Então, quando você só consegue ver Deus nos outros, você está sempre admirando, imitando, né? Sempre você está olhando para a vida do outro e muitas vezes se comparando, e quem compara, compete. Né? Os caras, quem compara, compete. Então, Deus não mandou me comparar com o Paulo. Deus não disse assim, sede santo porque o Paulo é santo, Luiz. Ou sede perfeito porque o André é perfeito. Ele disse, o meu padrão de comparação, de identidade é Cristo, não é outra pessoa. Uau. Então eu não posso estar preso no que o outro pensa de mim, no que o outro diz de mim. Ele disse, sede perfeito porque eu sou perfeito. Então, eu consigo ser perfeito? Não, mas eu preciso ser sincero. Eu só consigo ser perfeito andando na presença de Deus. O que é que eu... Agora olha que forte isso. Uma convicção gerada desde o ventre da mãe pode se perder dependendo do tipo de influência que você dá acesso. Guarda isso, uma convicção gerada desde o ventre da mãe pode se perder por conta da influência de quem você deu acesso.
Então tem muita gente em busca de uma missão errada, entendendo o propósito errado, entendendo que tem uma identidade errada, porque está dando acesso a quem não deveria ter influência no seu coração. Tem uma frase do Martin Luther King, eu até notei para não esquecer de citar isso, que tem muito a ver com propósito e missão. Ele diz que um homem que não está pronto para morrer por algo, esse homem ainda não descobriu pelo que viver. Uau!